Olá, marcadores e marcadoras, como estão vocês? Eu sou o Oz, do Livros do Oz, e nesse vídeo aqui eu vou classificar todas as leituras que eu fiz em 2022. 2022 foi um ano que eu superei a minha meta de leitura, afinal não era nenhuma meta ambiciosa. Eu fiz aí uma projeção bem aproximada aí do que eu queria ler, para não ficar aí de moleza e também para não sair devorando todos os livros só pela questão da meta. E esses aí são os livros que eu li esse ano. Espero que vocês gostem desse vídeo e vem comigo que é a hora de classificar todos esses livros que eu li. Bom, gente, eu mudei aqui o ambiente, já que eu ia jogar na tela aqui para vocês, para não ficar muito poluído, peguei essa parede aqui mais clarinha para a gente poder acompanhar aí essa classificação. A primeira coisa que vocês vão ver aí na tela são as 4 categorias que eu criei para poder classificar esses livros. Eu pensei em variar um pouquinho aí esses temas, mas como eu não li tanta coisa assim, eu acho que 4 categorias seriam interessantes e tudo vai se encaixar aí em uma das categorias no final das contas. E nessas categorias eu vou ter incrível, obra-prima, que seriam os livros que eu dei 5 estrelas, que eu favoritei, então todos eu vou colocar aí. Os livros que eu gostei muito vão estar nesse bom, gostei, então são livros muito bons. Depois tem esse bacaninha, eu peguei esse daqui lá da Bia Paludetto. Bacaninha é legal, assim, não inovou nada, mas foi bom, foi interessante de ler. E por último, eu coloquei esse Socorro, né, que são os livros que eu não gostei de ler de jeito nenhum. Nesse daí serão encaixadas as piores leituras do ano, que, por sinal, foram bem poucas. Os livros que estão dispostos aí nessas categorias já estão na ordem em que eu li, então desde o primeiro até o último foi a ordem exata em que eu fiz a leitura, seguindo lá mais ou menos o meu Scooby. Então se mudou foi pouca coisa e eu acho que tá certinho aí pra vocês. O primeiro livrinho aqui é O Presente, da Cecília Ahern. Esse livrinho a gente leu lá para o Clube dos Três e foi uma leitura deliciosa, assim, um livro muito gostoso. E eu vou colocar ele aqui em bom gostei. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ele, então não vou me estender muito. O que é interessante saber é que é uma história aí sobre o Natal e é muito gostosa de ler, é uma história muito mágica, vai trazer muita coisa legal sobre esse período natalino e muitas reflexões interessantes sobre como a gente leva a nossa vida. O próximo aqui vai ser Taylor Jenkins Reid, Amores Verdadeiros. Esse livro aqui eu fiquei muito entre bom, gostei e bacaninha. Eu vou deixar ele no bacaninha porque eu amo Taylor Jenkins Reid, gosto muito, e eu tava com uma expectativa muito alta para esse livro porque eu comecei com Evelyn Hugo. Então quando eu fui ler esse eu gostei, achei a história interessante, mas não achei assim nada de inovador, nada demais, assim, achei uma história bem escrita, gostosa de ler, com reviravoltas interessantes, mas não foi nada demais. E tá aí então no bacaninha. Esse também tem vídeo aqui no canal. O próximo aqui é A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Incrível obra-prima. Foi um livro espetacular sobre maternidade e também sobre autoconhecimento. Eu não esperava que esse livro fosse me pegar, e eu gostei demais dessa obra. Depois tem a primeira decepção do ano, Até o Verão Terminar. Vou colocar ele aqui no Socorro. É uma autora das minhas preferidas, quem conhece sabe o tanto que eu gosto de Colleen Hoover. Mas ela tá numa fase de muitos acertos e também tropeços, e acontece que alguns livros eu não tenho gostado tanto assim, como foi o caso de Até o Verão Terminar. Achei forçado, achei que estendeu muito a história com um plot ali desnecessário e por isso ele tá aqui no Socorro. O próximo livro dessa lista é O Diário de Nisha. Eu vou colocar ele aqui em bom gostei, porque é um livro bem diferente do que a gente está acostumado. Ele vai trazer a história do período em que a Índia estava começando ali a ter a independência, então eles fazem uma grande migração ali, uma das maiores migrações que houve na história, e é bem assim, chocante, é triste em algumas partes, é muito inocente porque é uma menina contando essa história, então foi um livro que eu gostei bastante esse ano também. Outro livro que eu gostei demais foi Os 100 Anos de Leni Margot, que tá aqui também, bom, gostei. Ele não é considerado para mim uma obra-prima, falta ali alguma coisa, mas foi um livro ali que tá no meu top aí das leituras de 2022,
assiste lá no outro vídeo que eu falo dele também. Seguindo aqui a ordem de leituras, a gente tem o Labirinto do Fauno. Vou deixar ele nessa classificação de bacaninha, porque foi um livro legal, um livro diferente. Eu acredito que se eu não tivesse visto o filme, se eu não fosse um grande fã daquele filme, o livro não seria tão legal para mim. Achei que ficou muito desconexo, talvez, um pouco superficial. Não sei, eu acho que o livro não atendeu tão bem assim, não me marcou tanto quanto o filme me marcou, tanto da primeira vez que eu assisti, quanto dessa vez aqui, quando a gente lê o livro lá no Clube dos Três também. Próximo livro que eu gostei bastante, a última coisa que ele me falou, talvez a coisa que eu mais tenha gostado nesse livro, tenha sido ali a relação da madrasta com a enteada durante todos os acontecimentos do livro. É um thriller, mas pra mim o que mais marcou, o que mais chamou a atenção foi a relação dessas duas pessoas e de como é complexa essa relação no meio aí da turbulência que tem no livro. Pachinko, não tenho o que dizer, né? Foi aí uma leitura incrível também do Clube dos Três, indicação da Jess. Não vou falar mais dele, eu prometo, porque eu passei esse ano de 2022 falando muito sobre Pachinko e dessa vez eu vou deixar aí para vocês tirarem as suas conclusões dessa obra-prima que foi Pachinko. Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Que livro legal, né? Uma novelinha aí, bem curtinha. Essa novela epistolar aí, com essas traições e todas as reviravoltas que ela tem. Eu gostei demais e por isso eu coloquei nesse gostei aí. Quase levou a 5 estrelas, mas eu acho que uma novela, assim, ela é mais simples, talvez pudesse ser ainda melhor desenvolvida e talvez levasse aí as 5 estrelas. Mas tá ótimo, assim, eu gostei bastante. Próximo livro aqui da lista é Viúva de Ferro. Eu achei esse livro muito bom, foi assim uma fantasia que eu saí um pouco da minha zona de conforto, então por isso eu achei que seria difícil, que seria cansativo e não. Consegui vencer ele tranquilamente, a leitura muito fluida, a Shiran consegue escrever um livro muito gostoso de ler e por isso ele tá aqui numa boa classificação aí nas leituras de 2022. Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban, tá aí nos livros que eu gostei esse ano, foi uma leitura ótima, gostei muito, talvez seja aí até então o melhor livro do Harry Potter da sequência aí que eu estou lendo bem devagarinho, sempre que eu fico com um pouquinho de ressaca eu leio Harry Potter e esse foi muito bom, eu gostei demais de ler Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O próximo livro aqui dessa sequência eu vou colocar no gostei, principalmente por tudo que ele representa, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro foi muito legal porque me fez aí voltar um pouquinho para os clássicos, ler um clássico, esse que representa aí o romantismo, é o auge do romantismo, eu achei muito legal. Já consegui fazer várias referências com outros livros do romantismo que eu leio, então eu gostei muito. E tá aí, né? Um livro que foi à época bem polêmico e que hoje em dia é uma fonte de estudo dentro do romantismo. Achei um trabalho bem brilhante aí do Goethe. Agora, Socorro de novo, Kurt Seidt e Shura. Que livro chato. É um livro que se chama Kurt Seidt e Shura, mas o livro todo é uma ode aí a esse personagem do sexo masculino. Então não tem por que ter o nome ali da mulher dele, que foi mulher dele durante o livro. Enfim, a autora tentou pesquisar a história aí da família. O Kurt era o avô dela, então talvez por isso que ele foi muito endeusado aí nesse livro. Também chatinho, desnecessário. Não gostei, achei cansativo, arrastado, foi difícil de sobreviver. Então, não indico esse livro aí. Os dois morrem no final. Gostei demais desse livro. Que romance gostoso de ler. A história dos dois. O universo que o Adam Silveira criou nesse livro é um universo assim muito amplo. Ele vai ter muita coisa para escrever dentro desse universo. E a gente, como fãs, então, vamos sempre estar esperando alguma coisa nesse universo de Os Dois Morrem no Final. Um dos meus livros preferidos também de 2022. Depois tem aqui O Jardim das Palavras, achei bacaninha, não achei nada demais. Foi aí o início da minha incursão em quadrinhos e mangás, então eu achei fraquinho assim, mas uma história gostosinha. Deu pra
abstrair aí um pouco da realidade, sair um pouco da realidade. Então tá aí no bacaninha. Alguém que você conhece, outro livro que eu gostei muito em 2022, é um livro assim muito bem escrito, que renova e também é muito fiel ao romance aí de assassinato, onde as pessoas têm que descobrir quem que matou e a gente fica sempre desconfiando dos personagens. Então aqui a gente tem esse livro com essa proposta aí muito boa e que se executa muito bem, apesar do final ser um pouquinho previsível, mas é um ótimo livro. O Avesso da Pele, incrível, obra-prima. Esse livro aqui, ele não tem como não ter aqui essa posição. É um livro nacional do Jefferson Tenório, também foi dos preferidos aí de 2022, que vai contar uma história muito triste relacionando aí a questão de etnia e de raças, né? Então é um livro que me ensinou muita coisa, que eu aprendi muito e que também fiquei muito contemplativo depois que eu li, porque a gente fica vendo isso de uma forma mais próxima, né? Entendendo o racismo aqui no nosso país, na nossa realidade, com as pessoas da nossa cultura. Então, um livro extremamente necessário que todo brasileiro deveria ler. E Colleen Hoover aparece aqui de novo nessa listinha. Tanto o livro Verity quanto o capítulo extra. Foi aí, pra mim, assim, um livro que eu gostei muito. Não favorito, porque é a Colleen Hoover e tem algumas coisas ali que são problemáticas, que passam um pouco, ou que fica faltando, mas eu gostei muito. Foi aí o meu terceiro livro preferido de 2022, então não é pouca coisa. E comprova aí a minha relação com Colleen Hoover, que é sempre de amor e ódio constante. As 5 Passos de Você é um livro que vai ter a história aí de 2 jovens que vão se conhecer no hospital, eles têm aí doenças crônicas, e aí a gente vai conhecendo aí a história deles, esse romance. É aquele típico romance de pessoas que têm algum problema de saúde, como a gente viu lá na Culpa é das Estrelas, entre outros. Foi um livro bacaninha, não inovou, mas bem gostoso de ler, super indico também. Gente Ansiosa vai direto para uma obra-prima, porque o autor ele casou muito bem esses personagens, ele costurou bem essa história para que a gente pudesse caminhar ali dentro da história e descobrir, sentir as coisas que as pessoas sentem, a angústia das personagens. Incrível. Gente Ansiosa eu indico aí para bastante gente que me pergunta o que eu achei dele. Próximo aqui, Conversas com o Jovem Professor. Vou colocar em gostei. Eu deixei esse livro aqui porque foi um livro que eu li e que, embora ele seja ali mais focado no meu ofício, ele também é bem prático, é bem aberto ali, uma conversa mesmo com o Karnal, que é o autor desse livro, e é super bem escrito, super reflexivo. Indico para todo mundo que se interessa aí pela área da educação. Próximo, Boy Meets Maria. Vou deixar aqui no bacaninha. Achei uma história legal, sim. Aborda aí a questão da pessoa trans, então achei bem legal, achei bem criativo. Gostei muito. Uma pena que o autor desse mangá já morreu, então assim, ele morreu muito jovem. Acabou deixando aí essa obra que é bem legal e acho que ficou aí na história dos mangás, principalmente desse tipo de mangá mais adolescente aí. E foi onde eu achei mais leve para eu poder me introduzir no meio aí dos mangás e também dos quadrinhos que eu quero ler bem mais esse ano. 1 Milhão de Finais Felizes. Vou colocar ele aqui no bacaninha, mas assim, é complicado. Eu acho que ele tá bem na linha ali entre o gostei muito e o bacaninha, assim. Ele é um livro bem light. Eu acho que esse livro só não entrou ali no bom e nos livros que eu gostei bastante, porque ele continua ali no padrão ali. Ele aborda pessoas gays dentro de um padrão, dentro de um estereótipo. A pessoa gorda sempre num papel ali terceiro ali dentro da história. Então, assim, ele é um livro extremamente necessário na abordagem dele, tratando aí da descoberta da sexualidade. Nessa parte eu gostei muito. Já na questão em que ele segue ali todo um estereótipo da pessoa gay, eu não gostei tanto assim. Então por isso que ele fica aí no bacaninha. Mas assim, é uma relação de amor e ódio. Eu gosto muito da abordagem dele. E essa outra parte eu acho que deixou ele um pouquinho desvalorizado aí no meu ponto de vista. A Garota Roubada. Esse livro aqui
me fez voltar para aquele thriller em que você devora o livro. Fazia muito tempo que eu não vivia essa sensação e A Garota Roubada trouxe isso de volta, essa sensação de querer chegar em casa para ler, de pegar um livro e devorar. Esse livro aqui é um thriller maravilhoso da mesma autora de Ex-Mulher. No final do ano eu tive uma surpresa muito legal, que foi a historinha aí do Arlindo. Ela ficou de graça lá no Kindle, então eu corri, peguei, li todo ele pelo celular, então foi bem diferente a experiência. Foi muito assim, muito chato de não ter o livro impresso, então é um livro que eu quero ter para ler, para ver de novo ele ao vivo, assim, ter ele nas mãos. Mas a leitura foi muito boa, muitas referências de coisas que eu gostava muito dos anos 90, dos anos 2000, então marcou bastante. E para fechar o ano teve O Clube do Biscoito. O Clube do Biscoito foi um livro bem divertido que a gente leu esse final de ano também no nosso Clube dos Três. E esse livro aqui, ele vai tratar aí de 13 mulheres que têm o seu Clube do Biscoito. Todo ano se reúnem, se divertem, fazem a divulgação das receitas. É bem legal, tem bastante drama, tem bastante reflexão. Mas vou deixar ele aqui em bacaninha, porque como são muitas mulheres, são 13, fica um pouco perdido ali pelo meio. Você vê ali a história delas, de cada uma, dentre os capítulos do livro, mas conforme ele passa, você vai esquecendo os nomes e não relaciona cada nome à sua história. Mas é um livro ótimo, um livro de uma proposta bem diferente, tem receita, fala ali de ingredientes, das receitas, das questões históricas desses ingredientes. Livro ótimo, assim. E aí, o que vocês acharam aí dessas leituras? Leram coisas legais? Leram algum desses livros aqui? Gostaram? Discordam? Como que foi a experiência de leitura de vocês? Contem aí pra mim. Esse foi então o meu vídeo aí classificando essas leituras. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. E não se esquece daquilo que eu sempre digo. Nunca é quantidade, é constância. Lê um pouquinho todo dia e aos poucos você constrói seu hábito da leitura. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.